Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 17 a 19. Crônicas 26, 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Grande Criador, te rendemos graças e também suplicamos tua misericórdia para com cada um de nós. Queremos, cada momento, reconhecer nossa posição. Que o Senhor venha nos ajudar e nos dar graça para este ministério, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O perigo de tomar o lugar de outrem ou de outro. Vamos ver aqui o que o irmão Brana mesmo trata sobre este assunto, que podemos não valorizar, mas é um assunto perigoso, que tem que ser valorizado, e cada um tomar o seu lugar. Ninguém deve tomar o lugar de outra pessoa. A gente tem que descobrir para que fim a gente nasceu, veio ao mundo. Se foi para ouvir, então vamos ouvir. Se foi para cantar, vamos cantar. Se foi para tocar, vamos tocar. Se for para ser um profeta, então seja um profeta, um apóstolo, um evangelista, um pastor, um mestre. Mas cada um tem que ter um chamado de Deus. E um não pode interferir no ministério do outro. Um tem que respeitar a posição do outro. Naquele tempo, o rei tinha que respeitar a posição sacerdotal. Mas o rei, ele achou que ele sendo rei, irmão Brana, é o que o irmão Brana diz dele. Uzias era uma pessoa boa também, boa pessoa, um homem abençoado por Deus, mas não importa o que ele foi, ele deve sempre permanecer em seu lugar. A mensagem Influência, parágrafo 58. Pode ser uma boa pessoa,
pode ser abençoado por Deus, e é um rei, mas se sair do seu lugar, vai pagar o preço. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ele não quis ouvir a correção do sacerdote, e ele era o rei. O rei representa uma autoridade suprema. Agora, o sacerdócio para Deus superava, porque o sacerdócio é o que oferecia as orações, isso era o sacerdote, que tinha o ofício sacerdotal de oferecer as orações, o incenso, queimar o incenso que subia às narinas de Deus, e com aquilo Deus perdoava as pessoas, os pecados, e era o sacerdote que tinha que fazer a oferta pelo pecado, não é outra pessoa. Então cada um no seu lugar. Mas o rei Uzias, ele achou que ele, sendo rei, ele podia interferir no sacerdócio. Então ele quis queimar incenso, ele quis fazer o trabalho do sacerdote, como a Bíblia diz que ajuntou aqueles sacerdotes para falar com ele que ele estava fazendo uma coisa errada, que ele deveria deixar de fazer aquilo, e ele não se agradou, se aborreceu com os sacerdotes e jogou o incensário, e logo em seguida ele ficou leproso. A lepra é o sinal do pecado. Você pecava, errava, a lepra atingia. Hoje você tem que ver que quando você falha, se tem uma lepra, é o pecado. Então tem que voltar atrás e corrigir para poder alcançar a misericórdia, reconhecer sua posição. Eu estou tomando isso para me falar de coisas costumeiras que nós estamos sempre ouvindo, mas quero tomar essas palavras do irmão Brana. A mensagem Influência 164, ele diz: nós percebemos que homens como Uzias tentam tomar o lugar do ofício ungido e falham. Muitos deles se tornam neuróticos, bêbados e assim por diante, tentando tomar o lugar de um ofício ungido, tentando representar. E quer ser algo, representar aquele ofício, sem ter aquele ofício. Então isso começa, quer representar um ofício de diácono sem ter o ofício, um ofício de obreiro sem ter o ofício, que é um evangelista, ofício de profeta, sem ser profeta, sem ter ofício de profeta. Ele quer representar o ofício pastoral sem ter aquele ofício nele. Ele quer ser um pastor, mas não tem aquele ofício. Então, essas pessoas, a maioria das vezes, elas se encontram leprosas. A lepra está naquela condição que você não pode os convencer. Eles não puderam convencer o rei Uzias. Eles não puderam. Então, quando a pessoa está no erro e você não pode a convencer, então aquela pessoa está leprosa espiritualmente. Ela está errada, mas não reconhece seu erro. Ela está na posição errada, mas não reconhece que está errada. Esse é o problema. Em todo lugar é assim. Tem gente que quer atuar como rico e é pobre. Isso é o pior que existe. Que as pessoas querem atuar, querem representar, querem se vestir com pompa, com riqueza e é pobre. E aí se afunda, não tem condições de manter sua vida e o que ganha não dá para veste, não dá para calçado, não dá para cosmético para as mulheres de hoje. Porque são uma coisa e querem parecer outra, são anêmicas e querem aparecer rosada. Então tem que usar um monte de maquiagem, a Max Factor, e fica tudo caro. Uma coisa que eles dizem, isso melhora a sua aparência, logo eles te dão um creme para poder te ajudar, porque aquilo que melhorou te atrapalhou a pele. Sempre é assim, é para poder te afundar e gastar mais. Então na vida espiritual, as pessoas muitas vezes estão
com lepra, porque elas não são aquilo, elas não nasceram para ser aquilo, e elas temam, querem ser. Se você não posicioná-las como tal, elas largam o ministério, elas fundam um ministério, elas abrem um trabalho para provar que elas têm. E muitas vezes elas estão firmadas na mensagem do profeta. Se você tiver 5 ou 6 pessoas, você é um pastor. Mas se você não tem ofício, você não pode ser pastor nem da sua esposa. Que o primeiro reverendo na Bíblia que você encontra é o marido. A mulher reverencia o marido. O marido é o reverendo da mulher. Muitas vezes o rapaz, o homem quer ser o reverendo da igreja, quer dizer, a igreja vai reverenciá-lo, reverenciar suas palestras, sua pregação, quando ele não nasceu para aquilo. Não tem aquele ofício sobre si. Isso é o pior que existe. Tentando fazer um serviço para Deus, Mombrana fala também do Davi. O Davi, ele deveria ter encontrado o profeta. O profeta era o ofício do dia. O profeta é que falaria a palavra, o que deveria fazer com a arca. Mas Davi, por ser um rei, achou que por ser um rei ele podia resolver o problema. Ele consultou os capitães de 50 e de milhares, e eles disseram, vamos, rei. Aí o que o rei fez? Fez um carro e pôs a arca dentro e pôs boi para puxar o carro. Enquanto aquilo não era original de Deus, era uma invenção do rei Davi. Muitas vezes a pessoa faz alguma coisa na igreja, é uma invenção do pastor. É uma invenção do que diz ser profeta. Eu gosto do Mombrana porque ele diz assim, eu não tenho Bíblia para isso. Mas se você quiser minha opinião, eu gosto do profeta. Por isso, não é impor. Se não tem Bíblia, eu vou apenas apresentar o que diz a Bíblia. E se você quiser ouvir, vou expor minha opinião. Se você desejar, então acate-a, certo? Então, o Mombrana falando sobre o erro de Davi, de ir buscar a arca e trazer num carro novo, quando aquilo já era uma lei de Deus, aquilo já estava na palavra de Deus, nas linhas sagradas. Que quando você tem algo aqui na terra, é porque já veio do céu. Aquilo estava escrito no céu, aí passa para a terra. Foi isso que Moisés fez, o tabernáculo, daquilo que ele viu no céu. E esta é a realidade. E não podemos fazer nada dentro da obra de Deus se aquele ministério não veio do céu. Se não veio de Deus, não adianta. Aí o Mombrana diz, um grande homem sincero, que era Davi, e este homem sincero fez essa maneira de carregar a arca, uma maneira nova, quando a palavra dizia que era para ser carregado nos ombros dos levitas, porque eles eram os sacerdotes. Então, o rei tinha que procurar o profeta Natã e perguntar, o que eu devo fazer? Mas você sabe, o rei tem a palavra suprema, aí ele acha que ele pode fazer, ele erra exatamente nisto. Muitas vezes a pessoa erra pensando, Deus me chamou, então eu vou fazer. Mas Deus te chamou, mas você vai perguntar para o profeta. Você tem que perguntar para o profeta. Deus te fez rei, Davi, mas você tem que perguntar para o profeta Natã, certo? E eles não fizeram isso. As pessoas que não fazem, pagam o preço. Agora, Davi tinha um moço sincero ao seu lado, que andava com ele, e que pensou que a unção estivesse certa, aquela unção em Davi, e pensou, está certa essa unção. Mas a arca estava se movendo de uma maneira incorreta. Os bois, diz a Bíblia, tropeçaram, não os levitas. Os bois tropeçaram. Interessante que os homens, os sacerdotes, carregavam a arca, punham um varal naquelas argolas,
que tinha em cima lá, na arca, e vinha nos ombros dos levitas. E nunca disse que eles tropeçaram. Mas quando Davi mudou a maneira e colocou nos ombros de animais, aí os bois tropeçaram. Quando você faz uma coisa contrária à palavra, você tem que saber que aquele movimento seu vai tropeçar. Aquele movimento seu vai cair. Aquele movimento seu vai produzir morte. Não numa pessoa, vai produzir morte em centenas, milhares de pessoas. Se nós, os pregadores, tivéssemos consciência do que é ser um pregador, do que é ser um pastor, do que é ser um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre, nós trataríamos a coisa com maior sinceridade, porque não é só o pregador que vai para o inferno, é todos quantos o ouvem. Assim não é só o pregador que vai para o céu, mas todos quantos crê naquilo que ele prega também. Mas quando você tem uma mensagem errada, já não é mais nos ombros dos levitas, agora é nos ombros dos bois. Aquilo trouxe morte. Aí o irmão Brana diz, os bois tropeçaram e o carro estava virando, e um homem sincero, com o coração cheio de amor, colocou a mão, que era Uzá, colega de Davi, amigão de Davi, colocou a mão sobre a arca para segui-la. E foi ferido, que era para segurá-la, né? E foi ferido de morte, porque ninguém podia tocar essa arca, a não ser um levita. Então aqui vai uma pessoa, toca na arca. A arca é a palavra. A arca é a palavra. Você fala no Velho Testamento, a arca é a palavra. Você fala no Novo Testamento, a espada é a palavra. Você fala na mensagem do profeta, a espada caiu na mão dele, era a palavra. Era o livrinho, que não era apenas a palavra, mas a palavra revelada que caiu na mão do profeta lá no Quêmio Sabino. Amém. Então eu gosto de ver essas coisas. O irmão Branco continua, está vendo como Deus mantém sua palavra, mantém seu canal, mantém sua ordem. E não adianta você querer apresentar uma coisa diferente daquilo que Deus mandou fazer, certo? Aí no Novo Testamento, nós já não temos mais a palavra carregada nos ombros dos levitas. Guardemos bem isto. Agora no Novo Testamento, nós temos a palavra de Deus, que é carregada nos ombros dos pastores, profetas e assim por diante, que são representantes de Deus nesta terra, de Melquisedeque, certo? Agora é um ofício superior ao do Velho Testamento, que contudo os levitas carregavam, mas aquilo tinha sangue de bodes, de bezerros, de novilhos, de ovelhas e assim por diante. Mas agora no Novo Testamento, quando um pastor, quando um profeta prega a palavra, um apóstolo, um evangelista, um mestre, transmite a palavra, ele tem que ter a consciência que o que está para purificar o povo já não é mais o sangue de bodes, mas é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Melquisedeque, o nosso sacerdote, certo? Então agora nós estamos carregando esta palavra nos ombros deste sacerdote, de Melquisedeque. Isso tem que ter, um sacerdócio de Melquisedeque tem que estar em nós, ministrando a palavra da maneira correta. Aí você vai respeitar direitos das pessoas da Bíblia, direitos dos profetas. Você quer ver, você respeitar o direito de Pedro. Nós temos aqui na Bíblia um direito que tem que ser respeitado. Capítulo 22, verso 31 de Lucas, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha para você ver, Deus já tinha um mandamento, uma ordem,
quem é que ia pregar a mensagem. Não adiantava outro pregador chegar lá na frente e querer fazer o trabalho e tomar o lugar de Pedro. Só porque ele pode olhar assim, mas Pedro falhou. Mas esse que falhou foi exatamente o que Jesus diz: você falhou porque você não é convertido. Você errou contra mim, Pedro, porque você não é convertido. Mas quando te converteres, confirma teus irmãos. E aí você vai encontrar em Atos capítulo 2, em diante, você vai encontrar Pedro convertido. Aí eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro levanta e diz: arrependei-vos e cada um de vós. Por que os outros não levantaram? Porque eles tinham que respeitar o lugar daquele sacerdote naquele dia. Naquele dia, quem tinha que ministrar era Pedro. Deus levantou, foi Pedro para aquele dia de Pentecostes. Não foi outra pessoa, foi Pedro. Você vê que Paulo vem mais para frente. Mas ali para o dia de Pentecostes, Jesus já havia profetizado: quando você converter, Pedro, você vai confirmar os irmãos. Aí os irmãos disseram: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro levantou e disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha para você ver. Por que não Lucas? Por que Lucas não falou? Ele era um médico, mas ele tinha que respeitar o lugar. Ele não podia tomar o lugar de outro. Entende? Aquele lugar era para Pedro. Jesus já tinha dito que era para Pedro, com fraqueza, com falha e tudo. Mas Jesus sabia: você vai converter, tendo esse espaço de tempo de 40, 50 dias, irmãos. Tem hora que a gente leva 10 anos e não converteu. Dentro de 40, 50 dias, Jesus sabia: você vai converter e vai confirmar os irmãos. Foi isso que ele fez no dia de Pentecostes. Quando você vê os pregadores pregando, só Mateus 28, 19, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tendo ofício para explicar aquilo, eles matam milhões de pessoas, porque eles não sabem explicar para as pessoas, porque eles não têm o ofício para explicar o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como Pedro esteve na reunião de Jesus Cristo e Filipe quis ver o Pai, e Jesus diz: quem me vê a mim vê o Pai. No dia de Pentecostes, Pedro, convertido, já sabia que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo era um nome: Senhor Jesus Cristo. Então você vai, milhões de pentecostais se perdendo, gente boa, gente sincera, como foi Uzias, como foi Uzá. Pessoas boas, sinceras, se perdendo, matando outras espiritualmente, porque elas tomam o lugar de um ofício que elas não têm aquele ofício. Elas querem ser a pessoa que responde por aquele ofício, porque elas foram no ginásio, elas foram na escola, elas foram e formaram no colégio de pastores, elas receberam o diploma, elas são reverendos. São os reverendos, são os formados, aqueles estudados. Meus irmãos, você não pode mudá-los. Eles são como Uzias. Eles têm que ficar leprosos, na verdade. Estão leprosos, porque têm ensinado Pai, Filho e Espírito Santo, ao invés do nome do Senhor Jesus Cristo, a começar no batismo. Eles têm ensinado mulheres a ser pastoras, quando não tem isso na Bíblia. Não tem esse título na Bíblia, senão pastora de animal na Bíblia. Elas eram pastoras, mas de animais. Agora, coloca os títulos nelas de bispa, que não existe isso na Bíblia, mas esses homens fazem isso por quê? Eles são inteligentes, eles são estudados, eles são formados, eles são teólogos, mas eles não têm ofício. Saber falar? Sabe falar mais do que nós. Mais bonito. Aprenderam a psicologia para convencer as pessoas, o que a gente não perde tempo de aprender isso para convencer, porque a gente já sabe que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, mas eles estudam a psicologia para poder até convencer as pessoas, para ganhar as pessoas,
para enganar as pessoas. Então, você vai ver falta aquela pessoa permanecer na sua posição. Elas entram numa posição por estudo. Aí chega uma pessoa, ela é médica, aí você coloca ela como um diácono. Não, ela é médica, uma pessoa médica, um homem médico. Ele é médico, ele pode ser médico, ele pode ser um doutor famoso, bom, mas ele pode não ter aquele ofício de diácono. Não, vai pegar e colocar nele o ofício de pastor, mas ele não tem, ele é um médico, ele é um advogado. Aí alguém quer poder posicioná-lo para melhorar a sua igreja, posiciona o indivíduo e faz do advogado um pastor. Eu não estou dizendo que um advogado não pode ser pastor, estou dizendo que muitas vezes, a maioria das vezes e quase todas as vezes, eles não têm o ofício, eles só são advogados, mas não têm ofício de pastor. Eles são juízes, mas não têm ofício pastoral. Isso que as pessoas precisavam entender, mas elas não entendem estas coisas. Por isso, na igreja, você encontra muitos aspirantes, aqueles que aspiram o ministério e que é uma bênção ao lado do pastor e que muitas vezes são tentados a tomar um ofício sacerdotal, enquanto eles deveriam ter aquele ofício deles adjunto ao pastor. Que o evangelista, ele está trabalhando ao lado do pastor. O que fez Filipe? Evangelizou Samaria. Mas o que ele fez? Pastoreou Samaria? Não, chamou Pedro para que orasse por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. E Filipe foi para frente, ele era o evangelista. Ele não se posicionou ali, agora eu ganhei o povo de Samaria, eu vou pastorear esse povo, porque eu vou receber o dízimo desse povo. Ele não fez isso. E as pessoas não percebem, elas podem ter o ofício até de evangelista, mas não têm de pastorear, de trazer aquelas famílias a doçura, através do conselho bíblico da palavra, porque lhe falta o ofício sobre aquela pessoa. Então, não dê lugar à tentação. Você é tentado, mas não dê lugar à tentação. O diabo te tenta, mas não dá lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E o diabo está tentando a pessoa para ser pastor, ela não pode ser pastor. Ela olha na vida dela e diz, bom, o fulano já era pastor, tudo bem, aconteceu isso com ele, mas ele já era pastor. Agora ele tem que olhar para si, dizer, comigo, eu não era pastor, então o que eu quero ser pastor? Eu olho para, estou ensinando o obreiro, o evangelista a olhar para a sua vida. Olha, olhar para si, eu não sou apto para isso. Olha a minha vida, então eu não posso querer fazer aquilo, eu não posso querer aquela posição, entendeu? Eu não posso tomar aquele lugar. Se eu tomar, eu vou acabar entrando em problema. Não tome o lugar de outra pessoa, de outrem. Amém. Eu espero que cada um, ao ouvir, essas coisas têm me vindo assim por uma inspiração, e vocês vão ter que aceitar. Não é nem para corrigir nenhum obreiro aqui do Brasil, nem fora do Brasil. Eu simplesmente tenho que ensinar estas coisas para vocês. Agora, o que eu vi ali, Pedro tinha que ser respeitado pelo povo, mesmo que ele tinha falhado, mas agora respeitado pelo povo, e Pedro foi quem deu a mensagem, porque Jesus já tinha falado que Pedro seria o pastor. Você encontra em São Lucas, Jesus falando para Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, só o Senhor sabe. Pastoreia meus cordeiros. Ele tinha aquele ofício sobre ele. É entender isso, um homem que falhou e você vai reprovar, e os crentes reprovam o batismo em nome de Jesus Cristo, porque foi Pedro que pregou, e diz ele falhou. Eles deveriam perceber que no dia de Pentecostes não era Pedro, era o Espírito Santo. A Bíblia diz que era o Espírito Santo, pelo menos a Bíblia pentecostal, católica, qualquer uma, diz que foi no dia do Espírito Santo que estava caindo. E aí foi que o Espírito Santo falou através de Pedro. O Espírito Santo precisa de um homem. O espírito do diabo, da mentira, de tomar o lugar de outrem, precisa de um homem também.
Não só o Espírito de Deus precisa de um homem, o espírito do erro precisa de um homem para fazer isso também. Então a gente está notando essas coisas, eu quero apenas já passar rapidamente como tomar o lugar do profeta. O irmão Branham ensinou, o evangelista não deve querer tomar o lugar do pastor, e assim por diante. O pastor não deve querer tomar o lugar do profeta. O irmão Branham ensina isso aqui na sua mensagem. E por que não aprendemos isso? Aí nós vamos tomar o lugar de outrem. Nós temos que tomar o nosso lugar. Fica na sua posição. Não tem coisa melhor do que você fazer sua obrigação. Terminei minha obrigação. Amém. Terminei. Fiz o meu trabalho. Amém. Eu não tenho que me oferecer para fazer mais trabalho. Eu não tenho que querer ganhar o mundo para Cristo. É isso que eu digo para vocês. Se eu tivesse o ministério de João, e esse ministério fosse para pregar a povos, reis, nações e línguas, isto é, para todos os países, e se eu tivesse, eu teria que ir lá. Você entende? Se eu tivesse esse ministério e fosse desse jeito, eu teria que ir lá nos países para fazer ao pé da letra, conforme está em Apocalipse 10, 8 a 11. Eu teria que ir lá. Agora, nós temos aprendido também, se eu tivesse esse ministério, ou qualquer homem que tiver o ministério de João, ele pode pregar a povos, reis, nações e línguas dentro do Brasil, porque o Brasil é um país misto. Essas raças estão todas dentro do nosso país. E o que vai fazer? Quem vai ouvir a mensagem do último dia? A mensagem do último dia não é para voltar a pregar lá na Alemanha, mas é para pregar para um alemão que está aqui no Brasil. Não é, a mensagem do último dia não é para ir pregar lá na Inglaterra, tem que ir lá na Inglaterra, não é para pregar para um inglês que está aqui no Brasil. Entende? A mensagem de Deus é assim. Não é para ir lá nos Estados Unidos e pregar para o inglês dos Estados Unidos. Não, é alguém dos Estados Unidos que já veio para cá. E veio no lombo de alguém. É um neto, é um filho de alguém que está aqui. Até a família ficou lá e ele aqui escuta a palavra. Então aí, um homem que terá esse ministério de João para o último dia, então ele pode pregar. Ele pode pregar dentro do seu país. Eu tenho dito, se for necessário pregar para todos os países, vocês estão cansados de saber que eu não sou tal pessoa. Não sou tal pessoa. Deixe que vai aparecer essa pessoa que vai pregar a todos os países. Mas logo você aprende com a mensagem de Mombrana, depois que Deus passou para a Alemanha, ele não volta mais. Na Inglaterra ele não volta mais. Na América do Norte ele não volta mais. Irmão Branham diz, 1957 foi o último avivamento que sofreu a América do Norte. 1957. Não adianta depois você querer trazer outro avivamento. Não tem mais para a América do Norte. Aí seria para a América do Sul, que não sofreu, e a América do Sul nós estamos ligados a ela. Certo? Agora, aonde tiver esse ministério, ele vai fazer com que a mensagem seja correta. Eu não queria tomar um lugar desse. Eu estou falando do último, mas eu teria que começar aqui com o sétimo anjo. Meu irmão, para mim não tem sétimo selo revelado sem sétimo anjo. Não tem 7 trovões revelados sem sétimo anjo. Você não pode dizer que tem um sétimo anjo aqui. Não, o sétimo anjo foi na América do Norte. Nós estamos cansados de saber, pela mensagem, pela história, pela Bíblia. Irmão Branham mostrou do nascer do sol ao pôr do sol. Ele mostrou para nós que esse ministério do sétimo anjo está na América do Norte. Então, como qualquer homem de qualquer outro lado, de qualquer outra América Central e América do Sul, qualquer outra América, vai querer tomar o lugar do sétimo anjo. Nenhum homem pode tomar o lugar de William Branham. Ninguém pode tomar o lugar do sétimo anjo. O que faz o sétimo anjo? Revela as 7 eras. Quem foi que revelou as 7 eras? William Branham. O que faz o sétimo anjo? Revela os 7 selos. Quem foi que pregou a mensagem? 10 livros sobre os 7 selos, a revelação dos 7 selos. William Marion Branham. Que fará o sétimo anjo?
ele revela Apocalipse 10, que é os 7 trovões. O que foi que o William Branham disse com respeito aos 7 trovões? Estão revelados dentro dos 7 selos. Perguntas e resposta 4,78. Gente, isso daí para mim é a matemática de Deus, é a forma de Deus agir, você não pode mudar isso. É 7. Qualquer um que viesse depois do irmão Branham teria que ser um adjunto ao irmão Branham, teria que ser a esposa, teria que ser o João, mas não podia ser outro 7º. Não podia. Como que as pessoas vão ficar aguardando, esperando que ainda manifeste o 7º selo, sendo que o 7º selo, o irmão Branham diz, os mensageiros das eras da igreja representam os 7 selos. Os mensageiros. Se Branham foi o mensageiro da 7ª e última era da igreja, qual selo ele representou? O 7º selo. Branham diz que aquele anjo brilhante, aquele anjo voou para ele, e era ele quem tinha, aquele anjo brilhante que voou para o irmão Branham com o peito estufado, ele diz, era ele quem tinha o 7º selo. Voou para quem? Para William Branham. Ele diz, voou para mim, o profeta disse. Então, como que eu posso querer tomar o lugar do 7º? Qual homem se atreve a tomar o lugar do 7º anjo? A tomar o lugar do 7º selo? A tomar o lugar dos 7 trovões? A tomar o lugar do novo nome? O 7º é a vinda do Senhor. E o 7º foi nos dias de Branham, 7ª era, 7º mensageiro, 7º selo, 7 trovões, tudo 7. É 5, 7 no plano da salvação, diz o profeta. Isso aconteceu nos dias do irmão Branham. Eu gosto disso. Vocês podem me chamar de louco, mas vocês têm que saber que vocês esperam numa coisa falsa e vã. Vocês esperam um outro ser 7º selo? Você espera um outro homem ser 7º selo? Não haverá mais. Você só tem que ter agora o encontro com aquele que vem depois do irmão Branham, que é o João. Se José for João, ele vai pregar a mensagem e vai dar as demais coisas que eles não querem dar. Porque diz que não pode dar mais do que o irmão Branham deu. Então, já vê que o irmão José não pode ser João. Porque ele teria que dar o que o pai dele deu, e a terceira etapa que Deus disse para o pai dele, para o irmão Branham, não diga a ninguém. Se o irmão José fosse o João, ele diria o que o pai dele, o irmão Branham, disse, e diria para nós, o novo nome é tal. Certo? Ele diria para nós, o cordeiro saiu do trono. Até hoje não falou nada. E quem foi que falou isso? Papai. O meu pai Branham diz que o cordeiro saiu do trono, que para revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do trono. Largar de ser intercessor. Findava a era da graça. Terminava o tempo das eras. Porque aí você já entra na santa convocação, que vem depois do 7. O 8º é a santa convocação, pregada pelo próprio irmão Branham, na mensagem futuro noivo do lar celestial e da noiva terreal. O que você quer mais? Não tente tomar o lugar de outra pessoa. Tomar o lugar do profeta é ficar leproso, é ter milhões de pessoas ao nosso lado leprosa, tomando o lugar do profeta, como se eu fosse revelar a terceira puxada. Não, nós não revelamos a terceira puxada. Alguém que diz que vai revelar, manifestar a terceira puxada, a visão da tenda, meus irmãos, isso tudo é coisa falsa. Irmão Branham já fez isso. A visão da tenda foi revelada naquele dia, naquele quartinho que o irmão Branham ficou a semana toda naquele quartinho. Ele chamou de visão da tenda, ele chamou de catedral, ele chamou de quarto. A terceira puxada seria dada ali dentro. E agora vem o irmão Branham na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e diz, a terceira puxada foi.
Irmão, se a terceira puxada foi, a visão da tenda foi. Por quê? Porque a visão da tenda era o lugar que a terceira puxada estava manifestando. Então a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Foi o que o irmão Brana explicou. Como que vai ter um homem para tomar o lugar do irmão Brana, gente? Isso é ser leproso e ter lepra o seu povo. Por isso eu te digo, eu não quero tomar o lugar de João. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu não quero tomar o lugar de João. Eu tenho um ministério, eu estou pregando um ministério, estou te mostrando algo. Se é o ministério de João, Deus sabe. Eu não tenho que querer ter o ofício de João, porque João era acima de mim. João era apóstolo e João era profeta, e eu sou pastor. Então, eu quero que você entenda, é ministério. Se tem um ministério, eu não quero, de maneira alguma, tomar o lugar do João. Se o que estou pregando não é João, entende? Eu não quero tomar esse lugar. Agora, se aquilo que eu estou pregando é o lugar de João, então eu e vocês estamos no mesmo lugar. Mas eu não quero tomar esse lugar. Alguém diz assim, você está tomando o lugar do filho do profeta. Eu não, eu também sou filho do profeta. Não estou tomando lugar. Irmão José Brana é um profeta. Ele tem feito o trabalho de profeta só de semear a mensagem do papai. E agora? E aquilo que o irmão Brana, meu pai, não pôde falar, e tem que ser dito, e que seria dito na terceira puxada, que o irmão Brana não podia falar. A terceira puxada é a revelação dos selos. Ele pôde pregar, ele pôde falar. Até 65 ele pôde falar, mas ele não pôde esclarecer para nós, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Se fosse para alguém dos Estados Unidos, irmão Brana diria, levantará alguém daqui. Mas o irmão Brana falou diferente. O irmão Brana diz, ele será um estranho e prosseguirá com essa mensagem. Se ele falou que ele será um estranho, um intruso, então não é dos Estados Unidos. O dos Estados Unidos não é nem intruso, nem estranho, porque é do mesmo país dele. Quando ele diz que é um estranho, é porque é uma pessoa do outro país, porque Deus estaria trabalhando noutra América. Deus acabou seu trabalho com a América do Norte, ele passou para a América do Sul. Felizes são aqueles que podem entender essa mensagem, ver essa mensagem, não crer em mim, não crer que eu sou João, crer do jeito que você quiser, mas crer no ministério que está sendo ensinado. Veja se você pode posicionar ao lado desse ministério, nesse dia, que está te explicando o que Brana não pôde explicar. E está te dizendo o que Brana disse, que ninguém disse durante todos esses 50 anos. É só isso. Não é grande coisa, mas é o perigo de tomar o lugar de outro. Você acha que eu quero tomar o lugar do sétimo anjo? Eu não. Eu quero tomar o lugar de um apóstolo? Também não. Eu quero tomar o lugar de um evangelista? Também não. Quantas vezes eu penso, tem hora que você como pastor tem que fazer o trabalho de um evangelista, de um apóstolo, que é um missionário, de um mestre, você tem que fazer até que apareça gente suficiente. Quando aparece, então já um é o evangelista, o outro é o mestre que tem uma palavra, que pode dar uma palavra para nós profunda, nos ensinar grandes coisas. Isso é bom. Um profeta traz revelação, traz coisa nova, como nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono. Mas quem trouxe? Brana. Nós não sabíamos do novo nome, mas quem falou quase claro? Brana. Um profeta vai fazer isso, vai te mostrar, é o que Brana diz, Abraão Restaurado 45, ele diz, HM faz parte do nome de Deus, e se vier algum ministério aí vai ter que saber explicar isso para nós. Enquanto eu estou aqui, eu estou dizendo para você o que eu vejo, o que o irmão Brana ensinou. HM só me encontro no número 7 e no nome Brana. E o irmão Brana diz que 7 é o número de Deus. Se 7 é o número de Deus, Brana é o número de Deus. Deus
e 2 anjos desceram do céu. Billy Graham e Oral Roberts e Deus. Eu sei que isso assusta muita gente, mas você está tomando o lugar de um pregador, de um pastor, e você é um leproso na terceira puxada. Você dizendo que está pregando a terceira puxada, mas não prega novo nome. Terceira puxada, mas o Cordeiro ainda está no trono. Como você pode se atrever a pregar um ministério que não é seu? Você está tomando o lugar de outro. Quem tem que pregar isso para nós é João. Porque o William Branham já pregou. Agora quem tem que pregar isso para nós é João. E se você não tem esse ministério, por que você fica colocando lepra sobre as pessoas? Um pastor leproso, a congregação leprosa. A lepra é o pecado. É crer numa coisa que é antibíblico. Alguém diz, mas William Branham não está na Bíblia. E eu te pergunto, você já viu Jesus no Velho Testamento? Você não viu, mas está aí. No Novo Testamento diz, e Pedro, você já viu? Tem Pedro. Por que você não batiza em nome de Jesus Cristo? Pedro falou. Porque a mulher não se atavie decentemente, conforme as santas mulheres, como Pedro ensinou. E o nome de Pedro está na Bíblia. Não adianta ter nome na Bíblia. Cada ministério que Deus mandou, o nome não estava na Bíblia. O próprio nome de Deus não estava no Velho Testamento. E ele profetizou no Velho Testamento: o meu povo saberá o meu nome. E logo veio o novo nome. Veio o nome dele em Mateus 1:21. E logo ele profetizou também em Apocalipse. Jesus profetizou em Apocalipse: eu vou ter um novo nome. E o meu povo e a minha cidade terá também um novo nome. Pronto, não vou falar muita coisa mais, porque isto leva tempo. Mas que Deus te ajude e te ensine a saber que você está errado. Saber que você está tomando um ofício sacerdotal e ensinando coisa que não é de sacerdote. Você não é profeta e está ensinando coisa que é de profeta. E se fosse um profeta, teria um ofício igual do profeta. Ainda mais que eu vejo claramente que o irmão Branham era um vidente. O irmão Branham revelava a palavra, sabia dos seus sonhos, sabia o que você pensava, porque o irmão Branham, ele era um profeta vidente. A palavra de 2 gumes estava nele. Deus estava falando através dele. Por isso, para mim, não adianta vocês falarem em sonho, que eu não vou resolver seu sonho. Eu não tenho espírito vidente para sonho. Se eu tenho apenas aquele que prega a palavra. Come o livrinho, daí eu acho fácil. Comer o livrinho é alimento. Eu gosto de alimento. Se eu gosto do natural, eu gosto do espiritual. Eu como o alimento e te dou esse alimento. Mas não tenho que falar para você que é uma coisa que eu estou profetizando. Não, eu estou tomando as palavras do profeta William Marion Branham e repetindo estas palavras novamente, para que você saiba que o novo nome está na mensagem, como ele pregou. Branham significa perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Oliveira, 28 e 29. Pai Celestial, que este povo que me ouve tenha cada dia mais luz deste Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada, Pai, mas eu posso mostrar para eles que o 7º anjo é o anjo do 7º selo. Não existe outro homem que fala sobre 7º selo. O 7º anjo era o homem dos 7 trovões. Não existe outro homem para falar sobre 7 trovões. Era o 7º anjo que falou, está tudo revelado lá, diz o seu profeta. E eu estou agradecido por esta revelação. Meu Deus, eu me descanso nisso, Senhor, que eu não estou tomando lugar de ninguém, não estou tomando lugar de outrem, eu não estou pisando no lugar do outro, eu estou apenas falando o que cabe ao meu ministério, ao que o Senhor tem me mostrado nestes 20 anos, para poder explicar ao povo e dar-lhes de comer o maná do dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lavrador plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou e ergueu muralhas
concebe de espinhos com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol, e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. E o zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu